Igreja Batista Baúna. Geração Kibor, juntos nesse projeto Culto Online. Shalom, queridos! Graça e paz! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao nosso culto, iniciando mais um culto hoje. E eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos aí no lugar onde você está. Nós vamos orar, convidando a presença de Deus, que Ele ministre o nosso coração aqui, ministre o seu coração aí. Receba tudo que Deus tem para você. Olha, esse momento, tira ele para Deus agora, tá bom? É um momento que Deus está proporcionando para você. Então tira esse momento para Deus, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sinta-se à vontade neste lugar, ministre em nosso coração. Obrigado pelo teu grande amor por nós, que nos tornou filhos do Senhor. Toma cada pessoa que está assistindo esse vídeo, aonde ele estiver agora, Pai querido, toma, ministra nesse coração. Arranca tudo aquilo que não é do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. Toma cada um de nós aqui também, fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz e nós declaramos, Espírito Santo, que Tu és o Senhor da nossa vida. Nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. É em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Vamos ler um pouco da palavra do Senhor aqui nesta noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém, amados? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Tô achando. Aqui ele tá com a minha Bíblia. Amém? Quando a gente acostuma com a Bíblia. Amém, amados? Amém? Amém. Amém. Eita, glória, é isso aí. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 3: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde-os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que para nós guardarmos os mandamentos dele. É uma promessa do Senhor para nossas vidas. Para que nós possamos guardar os mandamentos dele e assim, quando nós guardarmos os mandamentos dele, as leis dele, qual que é os mandamentos do Senhor? A palavra de Deus. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus é o mandamento do Senhor. E quando nós guardamos isso no nosso coração, o Senhor tem uma promessa. E qual que é essa promessa? É acrescentamento de anos de vida e paz. Amém? Que o Senhor acrescente anos de vida e paz nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé. Convido você na sua casa também a se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos declarar que Ele é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. E como a Bíblia nos diz lá em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fala comigo, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Então vamos declarar isso com bastante alegria, em nome de Jesus. Amém? Solta a voz, pessoal. Glória a Deus. Assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Oh, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Alegria está no coração de quem? Já conhece a Jesus! Amém, 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 queridos. Amém. Se você ainda está sentado no seu lugar, se coloque de pé e vamos louvar com muita alegria. Em nome de Jesus, amém? A alegria está no coração De quem? de quem já conhece a Jesus. Amém, amar alguém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento. O sentimento mais precioso que vem do nosso É Senhor o quê? é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amar alguém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor. é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amar alguém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amar alguém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, Amém. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, glória a Deus. Vamos convidar a presença do Espírito Santo. Diga para Ele que Ele é bem-vindo na sua vida. Diga isso para Ele agora. Abra seu coração para que o Rei da Glória entre na sua casa, no seu lar hoje. Em nome de Jesus, vamos declarar isso para Ele. Amém? para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus,
Permita que a presença dele entre no seu lar agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Adora ele. Diga palavras de amor a ele. Diga palavras de amor a ele agora. Levante suas mãos aos céus e repita comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Eu abro meu coração para que o Senhor entre e faça morada, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a ele, dê glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Graça e paz. Continuando o nosso culto aqui, hoje eu quero ministrar para vocês a respeito de algo que Deus tem ministrado também no meu coração nesses dias, né? Nós estamos estudando a série Pós-Pentecostes nas células, e tem um assunto desses dias, quando eu li o livro de Atos novamente, que Deus tem ministrado, tem falado muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de falar com vocês a respeito do manto de Estevão. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Atos. Atos, capítulo de número 7. Pode deixar. Pode deixar. Atos 7 no Atos 6. Shalom, queridos, graça e paz, glória a Deus. Continuando esse culto, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado, tem falado ao meu coração, que está aí no livro de Atos. Nós temos ministrado, né, nas células a respeito dos milagres pós-Pentecostes, e hoje eu quero continuar ministrando ainda no livro de Atos, uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, que está lá em Atos, capítulo de número 6. Gostaria que você abrisse comigo, Atos, capítulo de número 6, amém? Atos, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Atos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 7. Atos 6, versículo de número 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciões e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Aí no capítulo 7, o sumo sacerdote pergunta para ele: foi isso que aconteceu? E ele começa a pregar. Ele vai lá, né, desde Abraão, de quando Deus chamou Abraão, falando do que aconteceu com Abraão, com Isaac, Jacó, depois fala de Moisés, e aí vem falando de Davi, vai chegar até o momento que ele chega aos dias atuais, dizendo que vários profetas foram perseguidos, né? E principalmente o justo Jesus. E aí vamos ler, abra comigo aí, né? Vira a página aí comigo, e vamos ler a partir do versículo de número 54 de Atos 7, tá bom? Olha o que aconteceu depois que ele pregou. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é a verdade, a palavra viva e eficaz do Senhor. Fale aos nossos corações, ministra na minha vida, na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que essa palavra possa ser transmitida com sabedoria, direcionada pelo Senhor, o Espírito Santo. Que cada pessoa que estiver ouvindo, aonde ele estiver, no serviço, em casa, na escola, aonde ele estiver ouvindo essa palavra, que essa palavra encontre, Pai querido, uma terra boa e que produza nela frutos dignos de arrependimento, que pessoas sejam transformadas através dessa palavra. Fale conosco, ministra através dessa palavra, assim como o Senhor já ministrou meu coração. Ministra em cada vida que está assistindo, que está ouvindo esse áudio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que lindo, amados. Hoje eu quero falar, como eu disse para vocês, algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração, a respeito do manto de Estevão. Isso mesmo, o manto de Estevão. O que representa o manto na Bíblia? O que significa? O manto, quando se fala de manto na Bíblia, se fala de autoridade, se fala de cobertura, se fala de poder, unção, proteção, tenda, fala também de um legado, né? A gente pode ver, por exemplo, quando Elias subiu ao céu, né? Elias, ele foi arrebatado. Elias não viu a morte, né? Elias foi arrebatado. E quando ele foi arrebatado, ele lança o seu manto. Porque, voltando um pouquinho antes de Elias ir para o céu, né, Deus havia falado que o tomaria. E ele fala com Eliseu: Eliseu, me pede o que você quiser. Eliseu era o discípulo de Elias. Me pede o que você quiser, que vai ser assim na sua vida. Porque Elias era um homem de Deus, tinha essa autoridade. E ele fala isso com o discípulo. E o discípulo fala com ele: olha, eu não quero bens, eu não quero dinheiro, não quero casa, eu não quero... Né? Imagina um homem de Deus falando: pede o que você quiser que Deus vai te dar. O que você pediria para Deus hoje? Quando ele fala isso com Eliseu, Eliseu fala assim: olha, eu quero a unção dobrada do seu ministério. Eu quero uma unção dobrada na minha vida. E Elias fala assim: poxa, coisa pesada você pediu. Mas assim vai ser com você se você me vir ser tomado. E Eliseu ficou com Elias. Eu imagino que Eliseu não saiu da cola de Elias. E pelo que a Bíblia fala, Elias várias vezes falou: pode ir, meu filho, vai embora. E ele fala: não, eu não vou deixar, eu não vou te deixar, de forma nenhuma eu vou te deixar. E ele seguiu Elias até o dia que Elias foi tomado. E Eliseu estava com ele, o dia que veio uma carruagem de fogo, né? E Elias vai embora, né, ao céu. E quando Elias vai ao céu, Eliseu está lá embaixo. Elias olha para baixo, vê Eliseu e ele lança o seu manto, ou seja, a continuidade do seu ministério. E quando Eliseu recebe o manto, uma unção dobrada de Deus veio sobre a vida de Eliseu. E nós podemos ver várias passagens da Bíblia, pessoas que receberam o legado de outro, receberam o manto de outro. E hoje eu gostaria de falar a respeito do manto de Estevão. Isso mesmo. Fala comigo: eu também tenho um manto sobre a minha vida. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse manto, sobre essa cobertura, essa autoridade, esse poder. Mas para me entender sobre o manto de Estevão, primeiro eu preciso entender sobre a vida de Estevão. O que nós podemos ver nesse texto? O que Estevão fez? Por que ele foi diferente? Né? Tem pessoas que falam de Estevão como que morreu antes da hora porque foi fazer o que não era para fazer. Eu não vejo dessa forma. Tem gente que fala, porque um pouquinho antes vai falar que ele foi chamado para ser diácono, né? E de repente ele está pregando na praça pública. Só que o ídolo de Jesus foi para todos. O ídolo de Jesus não foi só para os 12. Foram os 500 que estavam ali. Ele falou: ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então era a missão de Estevão também pregar. Era
missão de Estevão também levar a palavra. Então todos os 500 tinham que ter feito. 480 sumiu, 120 recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então ele estava obedecendo a Deus, e a gente vai ver aqui que ele era direcionado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele estava agindo pelo Espírito, que eles não conseguiam resistir a ele na sua sabedoria, mas também o Espírito com que ele falava, ou seja, ele falava pelo Espírito Santo. Então ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então nós aprendemos algumas coisas. Primeira verdade que eu vejo, né, de importante: se permita ser direcionado pelo Espírito de Deus. Olha, não seguir pelo que você acha, não seguir pelo que você pensa. Se permita ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós falamos num desses cultos para trás, né? Se eu não tenho enganado, culto passado mesmo, que quem é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então seja guiado pelo Espírito de Deus. Não seja guiado pelo que você acha, não seja guiado pelo que a televisão fala, não seja guiado pelo que as pessoas falam. O Espírito Santo é o pastor da igreja, e ele continua guiando a igreja hoje. O maior pastor da igreja é o Espírito Santo. Se permita ser guiado por ele. Tem hora que ele vai te levar, né, a ministrar, então ministre. Tem hora que ele vai te levar a testemunhar, testemunhe, mas seja guiado pelo Espírito Santo, na sua casa, no seu serviço, né, na escola, aonde você for. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe ele ministrar em você e através de você. E eu tenho certeza que vidas vão ser salvas. Assim como Estevão estava pregando, ministrando, curas, milagres estavam acontecendo onde ele passava. Por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. E eu quero declarar que aonde você passar, milagres vão acontecer, curas vão acontecer, sinais e maravilhas vão acontecer. Porque quando nós temos o Espírito Santo, milagres e sinais acontecem. E eu quero declarar isso na sua vida. Milagres e sinais vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Então se permita ser cheio do Espírito Santo. Segundo, entenda, ser cheio do Espírito Santo não nos faz ser livres das aflições, das perseguições, dos sofrimentos, né? Então, entenda isso. Estevão era um homem cheio do poder de Deus, mas mesmo assim ele foi perseguido. Mesmo assim ele foi aflito. Levante suas mãos e repita comigo: Senhor Jesus, me ajude a vencer as aflições e perseguições que podem vir na minha vida. Amém, queridos? Amém? Eu quero declarar que nós vamos vencer todas as aflições, provações, mas entenda, ser cheio do Espírito Santo não significa que não teremos provações, não teremos aflições, não seremos perseguidos, né? E ainda que as perseguições venham, não desista, não para. Isso nós podemos aprender com Estevão. Ele não desistiu, ele não parou, ele foi perseguido, teve aflições, sofreu, mas ele não desistiu. Olha, agora mesmo, talvez você está ouvindo aí no fundo um som, né? O vizinho aqui colocou um som altíssimo agora, né? Eu estou gravando o culto aqui, orando, pedindo a Deus para que não vá tanto som que estamos ouvindo aqui, né? Porque perseguições vêm, você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você pensa assim, não vai nada de ruim, vai acontecer, muito pelo contrário, né? Tem hora, toda vez que um servo de Deus se levantar, os servos do diabo também vão se levantar para perseguir, porque eles não aguentam, não conseguem ouvir a palavra de Deus, né? Então sempre que se levantar um servo de Deus, o diabo vai se levantar para tentar destruir. Por isso que a Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Se hoje você está de pé, querido, vigie para que você não caia. Aflições vão vir, problemas vão vir, entenda isso. O bom tempo e o mau tempo não dura todo o tempo. Vai ter tempos fantásticos, mas vão ter tempos ruins, né? Nós estamos vivendo no mundo um tempo ruim. Nós nunca vimos algo que parou o mundo igual aconteceu dessa vez. Mas nós também temos a certeza que o bom tempo também vai chegar. Assim como o mau tempo chega, o bom tempo chega. Ser cheio do Espírito Santo não significa que tudo vai dar certo na sua vida. Não quer dizer que você vai ter dinheiro no bolso toda hora. Não quer dizer que as portas todas vão se abrir. Olha, cuidado que as coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Então quer dizer que você não é cheio do Espírito Santo. Não, muito pelo contrário. Estevão, cheio do Espírito Santo, ministrando a palavra, se levanta também aqueles que não aceitavam a palavra de Deus dentro da sinagoga, dentro da igreja. Se levanta às vezes pessoas
que vão falar mal, vão criticar, e começaram a falar mentiras, começaram a levantar calúnias, eles começaram a pagar falsas testemunhas para tentar que o evangelho perdesse o crédito, para tentar fazer o evangelho parar. Mas eu quero te dizer que ainda que eles façam isso, eles não vão conseguir calar o evangelho. Vidas serão salvas, vidas serão libertas através do ministério de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Então não para. É cheio do Espírito Santo, está vindo problema, pastor. Eu estou buscando a Deus, mas está vindo problema. Então não para, mesmo assim, continue sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Outra verdade que nós vemos aqui: permita que vejam o Senhor em você. Eles começaram a perseguir, levantaram calúnias contra o Estevão, colocam o Estevão, levam o Estevão, né? Eles prendem Estevão, levam o Estevão à presença dos escribas, dos fariseus, dos senhores da lei na época, né? Como se fosse diante de um tribunal, e começam a acusar, falar mentiras a respeito de Estevão. Mas quando todos olham para Estevão, eles veem que o rosto de Estevão não era mais o rosto de Estevão, e eles veem Estevão como um anjo. Sabe o que significa isso? Que as pessoas vão olhar para você e vão começar a ver o Senhor na sua vida. E permita que as pessoas vejam Deus em você, mesmo que estejam te acusando. As pessoas vão olhar e falar assim: mas estranho, não parece que é o que as pessoas estão falando. Não parece nem que é Estevão, está parecendo que é um anjo. Eles viam Estevão como o rosto, como que de anjo. Eu creio que ali, quando as pessoas olhavam para Estevão, eles viam o próprio Jesus em Estevão, eles viam a própria presença de Deus em Estevão. Eu quero declarar que aonde você passar, as pessoas vão ver o Senhor através da sua vida. Mas para isso, se permita ser guiado pelo Espírito de Deus. Não tenha vergonha quando as pessoas estão dizendo que estão vendo Deus em você. Dê glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. As pessoas não têm mais que ver a gente, sabe? Quando elas olharem para nós, elas têm que ver Deus em nós. Que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Você está entendendo? Deus, Ele nos usa. Deus faz milagres. Deus faz prodígios através de nós. E nós não devemos ficar: não, Deus não faz. Deus faz sim. E Deus usa pessoas para isso. Deus sempre usou pessoas. Deus pode fazer sem usar pessoas? Pode. Mas Ele prefere usar pessoas que se levantam e que se permitem ser guiados pelo Espírito de Deus. Então seja usado por Deus. Mas não fique se achando melhor. Deixe que as pessoas vejam Deus em você. Né? Estevão não ficou ali se defendendo, falando: não, eles estão falando mentira. Não, ele simplesmente ficou ali ouvindo as afrontas. Não xingou ninguém, não brigou com ninguém. Ele ouviu as afrontas, ouviu as críticas. Né? Tem hora que a gente quer se autodefender, quer se autodefender mesmo, né? Não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro, o fulano que é culpado, o ciclano que é o mentiroso. Olha, Estevão não se defendeu. As pessoas viram na própria pessoa de Estevão, ali sendo acusado, a presença de Deus. Quantas calúnias já falaram de mim? Né? Quantas coisas já falaram? Talvez até aí no Piauí você já ouviu falar mal de mim, alguma coisa. Né? Ou talvez aí alguém já tenha levantado mentira, até mesmo dentro da igreja. Para que isso? Para tentar enfraquecer o evangelho. Mas em momento nenhum eu parei. Em momento nenhum você também deve parar. Quantas pessoas já devem ter falado mal do pastor Marcílio? Talvez não na frente, mas talvez até pelas costas. Né? Porque quem fala mal não fala na frente, não. Só fala na frente quando tem outras pessoas incentivando. Né? Mas o pastor Marcílio está aí pregando, o pastor Adélio está aí ministrando. E a palavra, o evangelho está crescendo, está se multiplicando. Olha, não preocupe com o que estão falando mal de você. Continue mostrando a presença de Deus na sua vida. E vai chegar uma hora que até essas pessoas que estão falando mal, até mesmo aqueles que acusavam Estevão, olhavam para Estevão e não viam o rosto de Estevão. Viam a presença de Deus na vida de Estevão. E eu quero declarar que vai ser assim na sua vida, meu irmão. Você vai precisar ficar se defendendo. Sabe? As pessoas vão ver o Senhor na sua vida. E quando as pessoas virem o Senhor na sua vida, eles vão te dar a oportunidade de falar. Foi o que aconteceu com Estevão. No versículo 15, eles viram o rosto de Estevão. Quando começa o primeiro versículo do capítulo 7,
fala que o sumo sacerdote vira para ele e pergunta, foi assim que aconteceu? E aí ele pôde falar. E aí, meu irmão, mais uma verdade que eu aprendo. E aí, meu irmão, mais uma coisa, mais uma verdade que eu aprendo. Quando te der a oportunidade de falar, pregue sempre a verdade. Não importa quão grande seja a perseguição. Não importa quão grande seja a afronta. Não se defenda. Pregue a verdade. E a verdade não é a minha verdade. A verdade não é a verdade do que eu ouvi. A verdade não é a verdade da minha realidade. Mas a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Jesus encarnado. É o próprio Jesus que nós falamos através da palavra. A palavra é o próprio Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Você está entendendo? Então pregue Jesus. Pregue a palavra. Na hora que eles dão oportunidade para ele, é assim que está acontecendo, Estevão. Ele fala assim... Ele podia falar, não, é mentira, eu não fiz isso, eu falei foi aquilo, eles estão falando mentira, ele podia acusar, mas ele começa a pregar a palavra, ele começa a pregar a verdade, ele começa a falar, e olha, ali não estavam só os escribas e fariseus, não, tinha uma plateia ouvindo, tinha várias pessoas ouvindo o que Estevão estava dizendo, então ele aproveitou aquela oportunidade para pregar a palavra. Ele sabia que muitos não iam gostar de ouvir a verdade. Porque, olha, nem todo mundo quer ouvir a verdade. Nem todo mundo quer ouvir arrependam, se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Eles querem só o dom do Espírito Santo, mas não querem ouvir que tem que se arrepender, que tem que se converter. Se não houver conversão, não existe salvação. Querido, não é apenas levantar a mão e falar que aceitou Jesus. Isso não leva ninguém para o céu. Eu preciso me arrepender. Entender que eu sou pecador, que eu errei, que eu pequei. E eu preciso me converter. Eu preciso mudar de rota. Ninguém vai para o céu andando na direção do inferno. São direções diferentes. Ninguém vai alcançar o céu andando na direção do inferno. Ninguém vai viver a verdade vivendo a mentira. Ninguém vai alcançar a salvação vivendo uma vida de pecado. É necessário se converter. É necessário se arrepender. E Estevão começa a pregar e começa a mostrar, olha, vou mostrar para vocês onde vocês estão errados. E ele começa a pregar a palavra. Mas aquelas pessoas que estavam ali, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles homens que estavam dando mau testemunho, eles não suportaram a verdade. Não suportaram o Espírito que habitava na vida de Estevão. Porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade. De quem você é? De Deus ou do diabo? Você vive com a verdade ou com a mentira nos seus lábios? Quem vive com a mentira, a Bíblia fala que é filho do diabo. Mas quem é filho de Deus, ele prega e ele ministra e ele fala a verdade. Mentira que saia dos nossos lábios. Que a mentira saia dos nossos lábios. E que apenas a verdade de Deus permaneça em nome de Jesus. Então não pregue se defender, não se pregue. Não, pregue a palavra, pregue a verdade, porque a verdade liberta. E eu quero declarar que se você está escravo em alguma área da sua vida, seja livre hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, não importa com grande perseguição, pregue a verdade. Outra verdade que eu percebo nesse texto, que ele começa a pregar, eles tampam os ouvidos, eles não querem ouvir, eles ficam nervosos com Estevão, e é Estevão cheio do Espírito Santo, olha para o céu e tem uma visão. Sabe o que eu entendo? Olha, mesmo diante de perseguições, mesmo diante das aflições, mesmo diante de acusações, não perca a sua visão. Não perca a visão de Deus na sua vida. Você está entendendo? Não perca a visão. Ele continuava olhando para Jesus. Ele sabia que o olhar dele não podia se desviar. Ele não desvia o seu olhar, ele olha para os céus. Vê os céus abertos, vê o Pai assentado, vê Jesus ali. Ele vê os céus abertos na direção dele. Ele sabia de que reino que ele era. Ele não perdeu a visão.
Ele não desviou o olhar. Se ele começa a olhar para aqueles homens, ele fala assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Olha aí, eu estou fazendo a vontade de Deus e está todo mundo falando mal de mim. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Não presta, isso eu vou parar de pregar. Vou deixar eles, vou falar que eles estão certos e que eu me arrependo de ter falado a verdade. Mas não, Estevão não perdeu a sua visão, mesmo sabendo que aqueles homens estavam com ódio nos olhos, mesmo sabendo que aqueles homens iam apedrejar, porque ele sabia disso já naquela hora. Mesmo sabendo de tudo isso, ele não perdeu a visão de Deus. Então não perca a visão de Deus na sua vida. Não começa a olhar para você de uma forma diferente porque os outros estão falando. Não começa a achar outras coisas porque as pessoas estão dizendo, porque estão te caluniando, porque estão falando mal de você. Não perca a visão dos céus. Não perca o foco que é Jesus. Não desvie o seu olhar de Deus. Volte os seus olhares para Deus e você vai entender que você é chamado, você é escolhido por Deus. Deus tem um propósito na sua vida e essa visão não pode mudar. Quando eu entendo isso, eu vou até o fim. Quando eu entendo isso, eu prego a verdade. Quando eu entendo isso, eu não vou ficar olhando para as coisas da terra. Ele podia estar olhando e falando assim, poxa, eles vão me apedrejar, mas tem tanta coisa boa aqui na terra. Não, os olhos dele estavam nos céus. Ah, querido, ele não perdeu a visão. Quantos hoje em dia perdendo a visão? Porque olham para uma televisão e vê lá as coisas ruins acontecendo e começa a ter uma visão de morte. Mas nós temos uma visão de vida. Você está entendendo? Nós temos, mas pastor fulano morreu. Ah, mas o ciclano morreu de Covid, mas o Beltrano... Mesmo assim a minha visão é de vida. Ainda que eu morra no corpo físico, eu vou falar isso mais para frente, a minha visão é de vida. Com medo, quantas pessoas com medo por causa que tem tirado os seus olhos de Deus. Nós podemos lembrar aí de Pedro lá andando sobre as águas. Cara, quem foi Pedro? Pedro andou sobre as águas. A gente fala assim, homem de pouca fé, mas ele vai poder dizer assim, eu fui o único que andei sobre as águas com Jesus. É ou não é? Foi um homem de pequena fé, mas andou sobre as águas. O problema foi que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Sabe quando Deus nos chama de homens de pequena fé? Quando nós tiramos os olhos dele e olhamos para a situação, olhamos para o problema. Não olhe para a situação, não olhe para a realidade. A realidade que o mar está querendo, você está andando sobre o mar, é impossível! É impossível andar sobre o mar, Pedro! Você está doido! Pedro, você está no mar, o mar vai te afogar! E aí ele começa a olhar e fala, é impossível o que eu estou fazendo. Ele começa a afogar. Mas Jesus veio e toma pela mão e fala assim, homem de pequena fé. Por que de pequena fé? Porque ele olhou para a situação. Ele olhou para o mar. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Olha para Jesus. Se Pedro continua olhando para Jesus, ele tinha chegado lá e Jesus fala, é isso aí, Pedrão. Que fé, hein? Foi o único que conseguiu andar. Glória a Deus. Então não tire, não perca a sua visão. Ainda que tudo pareça difícil ou impossível, não perca a visão que Deus te deu, que Deus colocou em você. Sexto, não se esqueça de qual espírito você é. Sabe, Estevão sabia qual espírito que ele era. E ali de joelhos diante de Deus, ali de joelhos, orando, olhando para o céu, vendo o céu aberto. Ele tem uma visão de que Jesus não estava sentado, mas que Jesus estava em pé. E olha, o rei, o juiz, quando está de pé, é uma sentença de morte. Não para Estevão, mas para aqueles que estavam acusando Estevão. E ele, naquela hora, ele entende de qual espírito que ele era. Ele podia dizer assim, é isso aí, Deus! Faz justiça, Deus! Já viu crente macumbeiro? É o crente vingativo, sabe? Que quando alguma coisa ruim acontece na vida do outro, assim, aí ele fala assim, não falei! Falou mal de mim, agora vai pagar. Isso é crente macumbeiro, isso não é de Deus não, meu filho. Crente de verdade, quando vê o outro sofrer, sofre junto. Ah, mas falou mal de mim, mesmo assim sofre junto. E quando precisar, ajuda. Porque crente de verdade é assim. Falou mal de mim, eu vou ajudar. Não importa o que ele falou de mim. Eu sei de que espírito eu sou.
E Pedro e Estevão, naquela hora, ajoelhados, olhando para o céu, Jesus em pé, ele fala: Pai, Senhor, não lhes impute esse pecado. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo como Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que esse pecado não caia sobre eles. Que esse pecado não alcance eles. Senhor, eu perdoo eles. Eu sei de que espírito eu sou e o Espírito de Deus me leva a perdoar. Quem não perdoa não sabe de que espírito é. Ou não é do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoo, eu também não posso ser perdoado. O pastor Marcílio vai trazer algo para vocês futuramente, uma palavra sobre perdão. Que forte. E aqui com Estevão aprendo demais a respeito de perdão. Ele podia ficar calado, ele não precisava falar. Ele já sabia que era julgamento, ele já sabia que era morte para aqueles que estavam acusando. Mas ele sabia de que espírito que ele era, e ele falou: eu não posso ficar calado diante disso. Eu sei que eu quero é que haja salvação, não morte. Eu sei que eu quero é que eles sejam perdoados, então eu perdoo. Antes de entrar no céu, eu preciso perdoar, eu não posso levar mágoa no meu coração. Então eu perdoo eles, e Senhor, não impute esse pecado na vida destes homens. Estevão sabia de que espírito ele era, de qual reino ele fazia parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. De que espírito você é? Qual é o espírito que age na sua vida? O espírito de Deus? Ou o espírito do inferno? Que você fala: eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Esse espírito não é o espírito de Deus. O espírito da fofoca, o espírito da mentira, esse não é o espírito de Deus. O Espírito de Deus me leva à verdade, a pregar a verdade. O Espírito de Deus me leva a amar, mesmo aqueles que não merecem ser amados. O Espírito de Deus me ensina a perdoar, mesmo aqueles que não merecem ser perdoados. O Espírito de Deus me ensina a ver que mesmo aqueles que não valem nada merecem ser salvos. Porque Jesus não morreu, na verdade não é nem merecimento, mas precisam ser salvos. Ele me ensina a amar. Eu sei de que espírito eu sou. E hoje, se você não sabia até hoje que espírito você era, ou se você estava dominado por outro espírito, hoje, espírito das trevas, vai embora em nome de Jesus. Solta essa vida agora. Seja liberto agora em nome de Jesus. Livre para amar, livre para perdoar, livre para viver a verdade de Deus. Eu declaro libertação sobre a sua vida agora. É em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração comigo assim. Coloca a mão no coração agora. Pai, toma essa vida agora. Aonde ele estiver. Se tem algum espírito maligno dominando essa vida, que caia por terra agora. Seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estevão sabia de que espírito ele era. Por isso ele perdoou. Algo fantástico que eu aprendo ainda. Querido e querida, você pode falar assim: de que valeu isso tudo? De que valeu pregar a verdade? De que valeu perdoar? Estevão morreu. Morreu ou não morreu? No final das contas ele morreu, é ou não é? Aí é que entra o engano. E entra uma mentira. Porque a Bíblia não diz que Estevão morreu. Vamos lá comigo. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, morreu. Aí está escrito aí? Não. Adormeceu. Sabe por quê? Porque uma verdade que nós temos que entender é que quem crê e vive para Jesus jamais morrerá. Estevão não morreu. Estevão voltou para casa. Ele adormeceu na terra e acordou no céu. Ah, meu irmão, não tem algo que pague isso. Ah, mas ele foi essa hora, olha, não importa, ele estava com Jesus no céu. Ele escolheu falar a verdade. Ele escolheu viver e ele voltou para casa. Ele voltou para junto de Jesus. O céu já estava aberto para receber ele. Você está entendendo? Ele foi direto se encontrar com Jesus. Jesus, quando ele chega diante de Lázaro morto, depois de 4 dias, ele vira para Marta, Marta falando com Jesus:
Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, eu vou ressuscitar seu irmão. Aí ela começa, ok, Jesus, eu sei que o senhor vai ressuscitar nos últimos dias. Não, não é isso que eu estou dizendo, Marta. Eu estou dizendo que quem está morto, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Quem vive e crê em Jesus, jamais morrerá. Que isso, pastor? Você está me falando que eu vou viver para sempre? Estou falando. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, porque eu vou persistir em crer em Jesus. E eu não vou morrer. Pastor, você está ficando doido? Estou ficando doido, não. Estou falando a verdade. Eu não vou morrer. Um dia, quando vocês ficarem sabendo que o pastor Alisson, eles falarem por aí que o pastor Alisson morreu, eu vou pegar a frase emprestada do Billy Graham, né? Que ele tinha uma frase dele que ele falava assim, um dia eu vou dizer para você que eu morri. Não acreditem nisso. Apenas mudei de endereço. E eu quero te dizer isso. Um dia quando disserem que o pastor Alisson morreu, que eu não sei se vai acontecer, porque eu espero a volta de Jesus. Eu quero estar vivo quando Jesus voltar. Não sei se ele vai me permitir isso. Eu peço isso para ele. Que eu acredito que está muito próximo à volta dele. Então eu acredito que nem passa das nossas gerações. Né? Eu acredito. Não estou dizendo, o pastor Alisson disse que Jesus vai voltar. Vai voltar. Que está voltando agora. Não estou dizendo isso. Mas eu estou te dizendo que eu tenho certeza de que eu não vou morrer. Aleluia! Porque quem crê em Cristo, né, e vive, jamais morrerá. Quem disse isso foi Jesus. Não foi a mídia social, não foi a televisão, mas eu acredito na palavra que sai da boca de Jesus. E esse Jesus é aquele que venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus ressuscitou, ele me garante vida eterna. Você está entendendo? É viver a abundância de Deus aqui na terra, mas viver a abundância de Deus nos céus. Ah, como vale a pena servir ao Senhor, ainda que perseguido, ainda que humilhado, ainda que falem palavras ruins, ainda que seja apedrejado. Estevão vive. Estevão está vivo. E mais do que isso, o legado de Estevão também. Quando Estevão adormece, volta para casa, eles pegam o manto de Estevão. O manto, como eu disse, que representa o legado, representa a autoridade, a unção, a cobertura. Eles pegam e depositam o manto de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. Saulo é o nome de Paulo, é o mesmo nome. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Porém, Saulo é o nome hebraico de Paulo. É como eles chamavam ele. Porque ele vivia na sinagoga, ele vivia ali, né? Ele tinha ânsia de morte dos cristãos, porque ele zelava pelo que ele acreditava. Era um homem zeloso no que acreditava. E ele perseguia, ele matava porque ele acreditava que aquilo era o certo. E a Bíblia fala que o manto de Estevão foi depositado aos pés de Paulo. Eu imagino que Jesus estava olhando para Estevão, mas ao mesmo tempo Jesus estava olhando para o manto. Quem é responsável pela morte de Estevão? Vamos ver, porque os mantos eram depositados aos pés daquele que era responsável pela morte. E quando eles chegam e colocam o manto aos pés de Paulo, eles entregam para Paulo. Eles estavam dizendo, o responsável pela morte de Estevão, mandatário, o cara aí que está direcionando tudo isso, é Saulo. Lembra de quando Estevão estava ajoelhado, ele fala, não impute eles esse pecado, Jesus estava de pé, juízo. O juízo ia para quem o manto ia ser depositado aos pés. Era morte, era condenação, era o inferno. Já estava de pé, já ia bater o martelo. Mas Estevão fala assim, não impute eles esse pecado. E quando o manto cai aos pés de Paulo, Jesus olha e fala assim, pela vida de Estevão, agora Paulo recebe o manto de Estevão. Talvez ele não entendesse o que significava receber o manto de alguém. Mas Paulo recebe o manto de Estevão. E a mesma unção que estava na vida de Estevão começa a agir na vida de Paulo.
Paulo ainda não sabia, ainda com zelo, vai perseguir os cristãos. Mas diante de tudo isso, Jesus aparece para Paulo no caminho. Paulo cai por terra, fica cego 3 dias, que eu falei na célula, né? Ficou cego, 3 dias cego, mas ele orava, não comia. Fez jejum e ficou jejuando e orando durante 3 dias ao Senhor. E Deus vai lá e chama Ananias, lá no capítulo, vamos abrir aí comigo aí, capítulo 9, versículo 15 e 16, olha o que diz aí. Atos 9, 15 e 16. Disse o Senhor, porém, isso ele já fala aqui que ele foi Ananias, né? Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quem havia padecido ali agora pelo nome de Jesus? Quem havia padecido? Estevão tinha morrido, tinha sofrido, tinha padecido. E Saulo, recebe o manto de Estevão. E você não vai ver na Bíblia outra pessoa que sofreu tanto igual Paulo. Foram vários naufrágios, perseguição. Onde ele ia pregar. E a Bíblia fala que ele ia pregar agora para os gentios. Quem eram os gentios? Quem não era povo de Deus. Na época, todo que não era judeu era gentio. Todo que não fazia parte da linhagem de Abraão, né, do povo de Israel, quem não era israelita era gentio. Então ele ia pregar para os gentios, ia pregar para os reis, ia pregar para os judeus. Toda vez que Paulo ia numa cidade, ele ia primeiro na sinagoga, pregava para eles, eles expulsavam eles da sinagoga, batiam nele, ou algumas vezes foi apedrejado. Teve vezes que ele ficou como que morto, teve vezes que ele teve que fingir de morto para não morrer. Ele teve que se fingir de morto. E aí quando o soldado pega ele e começa a subir as escadas, achando que já estava até morto, tirando ele dali, ele solta ele e fala, espera mais um pouquinho que eu tenho que pregar mais um pouco. Começa a pregar e ele apanha de novo. Que homem foi esse que sofreu igual Paulo? Mas ele levou o legado de Estevão à frente. Estevão estava pregando numa praça pública. Paulo, ele sempre pregava em praça pública. Milagres e sinais também aconteciam na vida de Paulo. Ele recebe o manto de Estevão, sofre. Só que a palavra não foi parada. Estevão adormeceu, voltou para casa, mas o evangelho não parou de ser pregado. O legado continuou, a unção continuou, a palavra correu e chegou até nós. Paulo foi aquele que pregou para os gentios. Quando ninguém queria pregar, Paulo se levanta e eles intitulam ele de apóstolo dos gentios. Por isso que ele é conhecido mais como Paulo, porque ele começa a pregar para os gentios. E em grego, que era a língua oficial do império na época, Saulo é Paulo. É como, por exemplo, Walter. Walter, em inglês, porque o Walter é escrito com W. Em inglês ele não vai chamar Walter, ele vai chamar Walter. Né? O Davi com D mudo no final, para nós, Davi. Lá nos Estados Unidos é David. Você está entendendo? Então seria conhecido como David, não como Davi. Seria conhecido como Walter, não como Walter. Eu tinha uma professora de inglês que ela só me chamava de Wallison. O Wallison falava, o Wallison, professor. Não, o Wallison, porque em inglês ela falava uns negócios lá que era o Wallison. Né? Então, de repente, se a gente for para um outro país, o nome vai ser diferente porque as pessoas falam diferente. Então, eles chamavam ele de Paulo. Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E a palavra de Deus chegou até mim, chegou até você. Sabe o que eu estou dizendo? Não importa se te perseguirem. Não importa em si matar o seu corpo físico. A palavra de Deus vai ser propagada e vai continuar se espalhando, se espalhando, se espalhando e vai alcançar pessoas que você mesmo nunca imaginou alcançar. Reis ouviram a palavra de Deus através da vida de Paulo. Os gentios ouviram e receberam salvação através de Paulo. E os judeus foram confrontados e alguns se converteram através da pregação de Paulo. O manto de Estevão continuou. Você está entendendo? Ainda que matem o seu corpo físico, o seu legado não vai morrer com você. Seus filhos vão levar o seu legado. Gerações posteriores vão ouvir o legado, vão ouvir a respeito de você. O seu manto, que na verdade não é seu, é Deus que coloca na nossa vida, vai continuar em nome de Jesus.
Quando a gente recebe a unção de outra pessoa, o manto daquela pessoa vai se espalhando. O legado daquela pessoa se espalha. Eu quero declarar que a sua vida não é mais a mesma. E as vidas onde você tocar, as vidas que receberam o seu manto até sem saber, vão ser alcançados, vão ser libertos, vão ser curados. E muitas vidas lá na frente serão transformados através da sua vida. Eu acredito comigo que o manto que Saulo recebeu, que Paulo recebeu, foi o manto de Estevão. E ele cumpriu o chamado. Ao ponto dele dizer, ele chegar e dizer, completei a carreira. Combati o bom combate. Completei a carreira. Mas guardei a fé. Esse foi Paulo, que recebeu o manto de Estevão. Hoje Deus tem um manto novo para derramar sobre a sua vida. Hoje Deus tem uma unção nova para derramar sobre a sua vida. Hoje Deus quer fazer algo lindo na sua vida. Mas entenda, seja dirigido pelo Espírito Santo. Não importa a perseguição, continue pregando a verdade. Saiba qual Espírito que você faz parte do Espírito. Você é do Espírito de Deus. Não é você tem, você é do Espírito de Deus. Perseguições vão vir, mas mesmo assim a vitória é certa. A vitória é certa, meu amado. E ainda que morra, você vai viver. E se você está vivo, jamais vai morrer. Palavras do Senhor Jesus. Eu quero orar com você hoje. Está na hora de receber esse manto de Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Vidas serão transformadas quando os nossos olhos voltar a chorar por vidas. Quando os nossos joelhos voltar a se dobrar. Corações vão se render ao altar do Senhor. Hoje Deus tem um manto novo para derramar sobre as nossas vidas. Vamos voltar a ter olhos molhados na direção do Senhor. Quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Quanto tempo você não recebe mais da presença de Deus? Hoje é o dia que o Senhor separou para você. Vidas vão se render ao altar através da sua vida. Olhos molhados, joelhos dobrados. Corações vão se render no altar do Senhor. Hoje o Senhor tem salvação para você. Talvez você está aí desesperado, com medo. Eu quero te dizer, existe libertação para você. Existe cura para você. Na verdade, Jesus já te curou. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Jesus já te salvou. Receba a salvação agora. Se volta para Ele agora. Se volta para Ele agora. Você que pode, coloque a mão no seu coração. E repita comigo: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador e preciso de arrependimento. Hoje, Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida e faz morada em nome de Jesus. Eu me arrependo, eu me converto, me entrego completamente ao Senhor. Me enche também, Senhor, do Teu Espírito, o Espírito de ousadia, o Espírito de verdade, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, comece a adorar Ele, comece a adorar Ele agora. Mas vai enchendo agora, Pai, em cada vida agora. Quem precisa de cura, cura agora, Senhor. Que milagres e prodígios aconteçam agora. Vai agindo, vai fazendo milagres. Em nome de Jesus, cura, liberta, Senhor, transforma, enche agora o Teu Espírito, receba agora do Espírito Santo. Receba agora, receba o manto de Deus. Hoje, como autoridade de Deus, hoje, eu declaro um novo manto na sua vida. Um manto de ousadia, um manto de coragem, que o medo vai embora. Um manto de verdade, um manto que não vai parar, mesmo quando os outros falarem mal. Receba agora, receba na presença de Deus agora. Receba na presença de Deus agora. Volta para Ele, volta para Ele. Seja direcionado pelo Espírito de Deus.
Seja guiado pelo Espírito de Deus, porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Seja guiado por Ele agora. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Comece a adorar Ele. Se você não ora em línguas, adore. Diga palavras de amor a Ele. Diga para Ele, se comprometa com Ele agora. Manto de arrependimento, manto de salvação, manto de conversão, manto. O legado não vai parar em nós. A palavra não vai parar em nós. Que vidas sejam salvas nas gerações futuras. Que lugares onde nós não alcançamos fisicamente sejam alcançados pelo manto do Senhor na nossa vida. Senhor Jesus, que haja salvação. Quem não consegue perdoar, Pai, que o coração seja quebrantado agora, para que haja perdão. Toma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado pelo teu manto de amor, Senhor. E que nós venhamos a levar esse manto de amor para outras vidas. O manto de Estevão. Preste atenção. Na verdade, o manto que Estevão recebeu. Presta atenção. O manto que Estevão recebeu. A gente fala o manto de Estevão. Mas o manto que veio sobre Estevão não era o manto de Estevão. Era o manto do próprio Jesus Cristo, que estava sobre a vida dele. E esse manto passa para a vida de Paulo. Quem mais sofreu na terra? Estevão morreu apedrejado. Jesus morreu numa cruz para dar vida. Mas Jesus ressuscitou. Estevão está na casa com o Pai. Também está vivo. Paulo também está vivo. Ainda que seja morto fisicamente. Não existe morte para eles. O manto de amor do Senhor também está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Receba desse manto agora, em nome de Jesus. Receba desse manto agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. O manto de Estevão era o manto de Jesus. Por isso ele disse, como Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes. Pai, não impute esse pecado na vida deles. Receba desse manto. Receba desse manto agora, em nome de Jesus. Volta seu coração para Jesus. Volta seu coração para Jesus hoje. Aleluia! Nesses últimos dias, receba o manto do Senhor agora. Receba esse manto de arrependimento sobre a sua vida. Receba esse manto de amor sobre a sua vida agora. Receba agora. Sopra, 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 sopra sobre cada vida agora, onde estiver agora. Sopra agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transformação de vida. de quebrantamento, Quebranta agora, Senhor, em nome de Jesus. rendidos no altar. Receba agora. Você é chamado Receba agora. para revelar o manto. Você é chamado para revelar o manto do Senhor. Aleluia. Para todo Piauí, para toda a nação brasileira, para toda Minas Gerais, você que é de Minas Gerais, para todo mundo. Nós vamos alcançar vidas através desse manto de amor. O manto de Jesus. Aleluia. Que gera quebrantamento. Receba o manto do Senhor na sua vida agora. Receba agora. Receba agora em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Esse manto de amor gera arrependimento, gera conversões, gera transformação. Receba agora. Ele restaura relacionamentos. Aleluia. Glória a Deus. Receba esse manto de amor. Nós sabemos que espírito nós somos. Jesus certa vez disse para João e Tiago, eles queriam matar todo mundo na cidade, que não queriam ouvir falar de Jesus. Ele falou: vocês não sabem de que espírito nós somos? Nós somos o Espírito de Deus. Arrependimento, manto do quebrantamento.
manto da santidade. Receba agora esse manto sobre a sua vida. Você que sabe essa canção, declara. Se você não sabe, ore em línguas. Adore. Aleluia. Manto do quebrantamento, manto da santidade. Olhos molhados, joelhos dobrados, corações rendidos no altar. Olhos molhados, joelhos dobrados, aleluia, coração rendido no altar, aleluia. Olhos molhados, joelhos dobrados, coração rendidos no altar. Declara isso. Olhos molhados, joelhos dobrados, coração rendido no altar. Eu quero declarar que a sua família vai se render no altar de Deus. Quero declarar que a sua casa vai se render ao altar de Deus. Vidas serão salvas, libertas, através desse manto, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte que é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. Que você entenda de que espírito você é. Que você viva a vida abundante de Deus. Em nome de Jesus. Um beijão no coração e até breve. Shalom. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até o próximo. Igreja Batista Baúna. Geração Kibor. Juntos nesse projeto Culto Online.